Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco a doutora Teresa Pereira, psicóloga, que vem falar de algo que não é habitual ouvir falar em psicologia. Bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Ora bom, eu achei curioso. Portanto, eu percebi que tem formação em psicologia e algumas pós-graduações, mas o que me cativou realmente quando vi o seu perfil foi o tema de alterações climáticas, ecoansiedade. O que é isto? Muito bem. Realmente é algo que surpreende as pessoas, sobretudo no início do meu período de estudos mais focado nas questões climáticas, o facto de uma psicóloga se interessar pelas alterações climáticas. Se pensarmos um bocadinho naquilo que é o papel da psicologia, que tem a ver com o estudo do comportamento, e sabendo nós hoje em dia que as alterações climáticas têm uma causa antropogénica, ou seja, uma causa humana, um, mais facilmente compreendemos que faz sentido a psicologia estudar estas temáticas, porque é importante não só estudar os impactos psicossociais que as alterações climáticas podem ter nos indivíduos, e aí entra a ansiedade de que já falaremos, mas também é importante trabalhar os comportamentos que estão na causa, que são causa, aliás, das alterações climáticas. E, portanto, embora seja algo recente, porque os estudos nesta área surgiram, por exemplo, da parte da Associação Americana de Psicologia, sensivelmente a partir de 2009, com um crescendo a partir de 2018, 2019, também com as declarações públicas da ativista sueca Greta Thunberg, mas é de facto uma área de estudo relativamente recente. E respondendo à questão que me colocou sobre o que é a eco-ansiedade, a definição mais comumente aceita é a definição trazida ou popularizada pela Associação Americana de Psicologia, que nos diz que a eco-ansiedade é o receio da degradação ambiental. E, na verdade, esta é uma conceptualização que até nem vem da psicologia, foi criada por um psicólogo ambiental chamado Glenn Albrecht, alguns anos antes, ali sensivelmente em 2011, mas, na verdade, nós podemos traduzir isto, ou seja, falar da eco-ansiedade como sendo uma resposta emocional aos receios que são causados pelas alterações climáticas. E, portanto, a pessoa pode sentir alguma incerteza relativamente ao futuro, pode sentir culpa por não estar a ser feito o suficiente para mitigar as alterações climáticas, pode sentir, enfim, alguns sintomas também físicos, e nós falamos muito da eco-ansiedade nos jovens, dificuldades em dormir, receio relativamente ao seu futuro. Portanto, eu diria que, em resumo, é uma resposta emocional que se caracteriza muito por incerteza relativamente ao futuro que nos espera, tendo em conta as alterações climáticas. Eu, como tinha referido enquanto estávamos off, a Uhum. única pessoa até hoje que eu tinha ouvido falar em ecoansiedade era o Paulo Vieira de Castro. E eu andei pelos apontamentos dele. Ele diz que ecoansiedade é um medo crónico de perda Uhum. da natureza. Então, como é que começou a detectar este comportamento? Ou foi diretamente à origem e começou a estudá-lo aqui em Portugal? Há Sim, jovens que estão a chegar a si com este problema. sim, efetivamente, existe um livro publicado em Portugal sobre a ansiedade, que é precisamente de Paulo Vieira de Castro. No meu caso, no estudo, portanto, eu neste momento terminei, estou a aguardar a defesa ainda de uma tese de doutoramento que estuda especificamente o desenvolvimento de jovens no contexto das alterações climáticas. E, portanto, nesse contexto de investigação, eu não investiguei especificamente a eco-ansiedade, mas trabalho com a eco-ansiedade por outra via, porque faço parte também de um coletivo, que é a EcoPsi, um coletivo de profissionais na área da psicologia, que se preocupa em promover literacia e dar resposta também a algumas questões e intervenções que vão sendo colocadas aos psicólogos na área de interseção entre a saúde mental e as alterações climáticas, e por essa via, sim, chegam-nos pedidos de jovens, jovens ativistas também, que sentem, que reportam sentir esta eco-ansiedade, e por esse motivo nós começamos também a estudar o conceito, e não dentro do meu projeto de doutoramento, mas dentro de outros projetos da minha equipa de investigação, estive também envolvida em alguns estudos sobre a eco-ansiedade, que nos mostram
enfim, que há estudos publicados não por nós, por exemplo, um estudo internacional da autoria de Carolyn Hickman e colegas, que refere um estudo de 2021, 22, se não estou em erro, que refere que Portugal, sim, é um dos países em que jovens reportam níveis mais elevados de eco-ansiedade. No nosso estudo, um estudo que foi realizado junto da equipa da qual eu faço parte, os níveis de ansiedade identificados ou reportados não foram tão significativos, mas ainda assim é um fenómeno reconhecido pelos jovens. E, portanto, dentro da Ecopsi, nós focamos o nosso trabalho em desenvolver estratégias para ajudar os jovens a lidar com a ansiedade e outras problemáticas relacionadas com a saúde mental. E criamos especificamente um guia que se chama Teenager Climate Guide. O nome é em inglês, mas está escrito em português. É aqui por uma Ok? questão também de tornar um bocadinho mais apelativo para os jovens, em que nós procuramos aqui partilhar um conjunto de estratégias para jovens que se estão, sobretudo jovens que se estão a iniciar num percurso ativista e que podem, enfim, lidar com este conjunto de respostas emocionais de que estamos aqui a falar. Portanto, a minha intervenção prática, digamos assim, até porque eu não tenho prática clínica, sou investigadora, um, cinge-se muito a essa investigação e também ao desenvolvimento deste manual, que esperamos que venha a ter aplicação prática junto dos jovens e de educadores também em geral. Achamos que pode ser muito útil, porque é muito importante também que estas emoções sejam validadas por adultos significativos e que os jovens sejam apoiados nesse sentido. Ahm, o que é que um jovem, estamos a falar mais de jovens, não é? O que é que ele mostra? Como é que se chega à conclusão que um jovem tem este problema, que o afeta emocionalmente de maneira a provocar ansiedade? É o medo do planeta desaparecer? eh, Sim, normalmente pode ser, portanto, o jovem pode veicular, reportar estas emoções de que falei, que pode ser realmente uma preocupação, um medo crónico, como referiu, um medo repetido, não é? Que é repetidamente expressado. Pode ter a ver também com alguma culpa, pode por sentir que ou individualmente ou enquanto coletivo, enquanto sociedade, não estamos a fazer o suficiente para mitigar as alterações climáticas. E pode também ter alguns impactos até do ponto de vista comportamental. Muitas vezes, e quando estamos a falar de casos mais extremos de eco-ansiedade, pode gerar uma certa paralisia, no sentido de a pessoa não conseguir avançar com determinadas tarefas do seu dia a dia porque considera que não há esperança no futuro. Pode gerar eventualmente alguns sintomas de negação também em pessoas que preferem não falar do assunto porque se preocupam demasiado e, portanto, preferem simplesmente não falar do assunto. Mas existe também um sentido prático que a investigação científica tem demonstrado, é com a ansiedade, que é levar as pessoas a envolverem-se ativamente em ação climática. Portanto, muitas vezes os jovens, quando se apercebem de que é um dos desafios mais prementes da sociedade atual, portanto, ou porque ouviram na escola, ou porque se juntaram a algum coletivo ativista, ou, enfim, viram um documentário por qualquer via, muitas vezes isso faz com que se envolvam mais na ação climática, e, portanto, isso é uma consequência positiva da eco-ansiedade. E isto leva-nos aqui a uma ideia também muito importante, que é, apesar de estarem a ser desenvolvidos instrumentos de medição da eco-ansiedade, e neste momento existem algumas escalas, uma delas até já validada aqui com a população portuguesa, portanto, que pode ser aplicada a jovens portugueses, uma coisa em que os autores que escrevem sobre a eco-ansiedade concordam é que a eco-ansiedade não deve ser patologizada, ou seja, não deve ser reconhecida como uma perturbação psicológica. Isto porque, na realidade, se nós pensarmos na definição da eco-ansiedade em si, até traduz uma empatia especial, uma compaixão com o meio ambiente, uma especial uhum. ligação com o meio ambiente, uma preocupação com o bem comum da sociedade, e, portanto, é muito importante nós não criarmos esta associação a que possa ser uma perturbação psicológica, porque, de facto, em alguns casos pode trazer aqui sintomas mais severos, e interferir com o funcionamento da vida diária, mas noutros casos pode ter realmente esta consequência positiva de um maior envolvimento dos jovens e não só na ação climática. Por isso, em vez de ficarem ali fechados no medo e não podem fazer nada e na culpa porque estamos todos a fazer a geneirada, podem começar a fazer algo, a sentirem-se úteis e a participarem e a ensinarem os outros que há algo que nós podemos fazer pela natureza. É isso? Sim, sim, exatamente. Quando nós falamos, obviamente que as alterações climáticas são um assunto sistémico, um assunto muito complexo, que foge
a ação individual, embora a ação individual seja muito importante, porque comportamentos do dia a dia, no seu todo, obviamente que também vão aqui contribuir para um estilo de vida diferente, mas quando estamos a falar em comportamentos que contribuem para a mitigação das alterações climáticas, comportamentos com mais impacto, são comportamentos que, no caso dos jovens, estão um bocadinho fora, se calhar, do seu raio de ação, porque estamos a falar, por exemplo, em adotar uma dieta de base vegetal, que normalmente é uma decisão mais familiar, andar menos de carro e no caso muitos jovens ainda estão dependentes dos pais e, portanto, também não têm esse poder de decisão. E uma das ações com mais impacto nos jovens é efetivamente o seu poder multiplicador de influenciarem a família, amigos, falarem sobre o assunto, trazerem o assunto para a ordem do dia. Aliás, fala-se muito que o movimento climático juvenil é particularmente, aliás, o ponto de situação em que é dado atualmente às alterações climáticas surge muito deste movimento climático juvenil, portanto, têm sido os jovens a trazer muito para a ordem do dia a importância da mitigação das alterações climáticas para o seu futuro. E, portanto, sem dúvida que obviamente que não é desejável que se sinta com ansiedade, mas é muito importante olharmos para este lado mais prático e mobilizador também da eco-ansiedade. Sente que hoje em dia, eh, as crianças, os jovens, estão afastados da natureza. Bom, aquilo que eu posso dizer dos estudos que tenho visto e da investigação que tenho feito é que, efetivamente, as alterações climáticas em particular, e portanto estamos aqui a falar da natureza um bocadinho por essa via, estão muito transmitidas aos jovens através do currículo escolar. E portanto é sempre uma componente mais cognitiva, aprender nas disciplinas da escola o que é que são as alterações climáticas, o que é que causa, e estudos sobre educação ambiental têm referido muito que falta efetivamente promover uma ligação mais afetiva às alterações climáticas, portanto, efetivamente criar aqui estratégias para que as pessoas se sintam mais conectadas com a natureza. Isso não se consegue fazer, obviamente, através dos livros. Mas, por outro lado, temos também muitos estudos que têm procurado perceber cada vez melhor que efetivamente o contacto com a natureza promove o bem-estar. Portanto, eu diria que há uma concordância na literatura de que a natureza é benéfica para o bem-estar dos indivíduos, que há uma componente maior de conhecimento da carga aqui cognitiva relativamente a estas problemáticas ambientais do que efetivamente uma ligação real com a natureza, mas eu creio que, por outro lado, eventos recentes, como por exemplo a pandemia, nos fizeram aproximar um pouco mais da natureza e, portanto, eu creio que a realidade hoje em dia está a mudar. Nos nossos estudos, nós avaliamos a identidade ecológica, portanto, até que ponto o indivíduo incorpora a natureza na sua identificação individual, portanto, se existe uma relação próxima ou não, e encontramos valores intermédios, portanto, não é ainda algo que esteja efetivamente incorporado na identidade dos mais jovens, mas eu creio que, até porque existem cada vez mais atividades realizadas ao ar livre e mais oportunidades para isso, portanto, eu creio que é uma área que realmente merece atenção e que por essa via também devíamos tentar promover a mobilização da comunidade nestas temáticas, porque é sempre mais fácil quando nós nos identificamos com o problema. E quando falamos das alterações climáticas, uma questão que está relacionada com esta proximidade que me estava a questionar, que se coloca é da distância psicológica. Portanto, um dos fatores que leva a que as pessoas nem sempre percepcionem as alterações climáticas como uma ameaça é a distância psicológica. Nós aqui em Portugal, nos últimos anos, temos tido, por exemplo, mais incêndios, que sabemos que, embora a causa não seja exclusivamente as alterações climáticas, mas que existe uma contribuição grande e, portanto, as pessoas vão se sentindo mais próximas destes fenómenos extremos. Mas a verdade é que muitas vezes os relatos que nós ouvimos são muito distantes e o exemplo que era dado também nas escolas antigamente tinha muito a ver com o desvelo, com o urso polar, que são, no fundo, realidades muito distantes para os nossos jovens e, portanto, aí há alguma dificuldade, portanto, em compreender algo que não faz parte de forma clara do seu dia a dia. Sim, eu entendo. Ah, disse e referiu que existem cada vez mais atividades para os jovens participarem, para os mais pequenos participarem.
E houve uma altura em que eu acreditei que isto, até com a pandemia, que realmente ia dar uma volta e que as pessoas iam ficar com uma fome tão grande de natureza, de verde, que iam Uhum, todas voltar para a natureza e iam fazer mais passeios. Mas não sento que isso é uma coisa que aconteceu assim durante algum tempo e depois voltou tudo ao normal. É porque eu vejo crianças que nem sabem o que é, o que são flores, o que são coisas básicas, básicas. Ahm, Há parques e eu gosto de passear, por exemplo, em parques. Há aqui um parque biológico em Vila Nova de Gaia e eu aprecio muito, e enquanto passeio por ali, eu aprecio as pessoas com as crianças, mas aquilo não é um passeio na natureza, é um passeio em que as pessoas gritam, falam, vão nos telemóveis. uhum, Por isso, as pessoas ainda não sabem verdadeiramente o que é estar na natureza. Isso implica silêncio, observar, ver a maravilha dos insetos, dos esquilos, de tudo isso. E eu vejo as pessoas passam e alheias a tudo. É uhum, como se estivessem a cumprir uma obrigação, um ritual. Ok, aqui vamos nós no passeio, desculpa a expressão higiênico, mas uhum. aquilo não continua a não ser um contacto com a natureza, não é? Sim, sim, compreendo a questão e efetivamente houve alguns estudos na altura da pandemia que procuraram fazer uma ligação entre aquilo que se viveu e as medidas que foram adotadas no contexto, da pandemia e aquilo que poderia vir a ser útil para as alterações climáticas. Aliás, até ressalvo que nessa altura o governo implementou uma task force comportamental para a pandemia Covid-19, que tinha a ver precisamente com o estudo e a promoção de todos estes comportamentos que estariam associados a uma vida mais saudável no contexto destes desafios ambientais que vão surgindo, mas efetivamente, enfim, a pandemia já tem praticamente 4, 5 anos, não é? E é verdade que não vemos muitas evidências de que as coisas tenham mudado. Mas há alguns fatores que pessoalmente me trazem alguma esperança, por exemplo, cada vez mais nós vemos projetos educativos inovadores a surgirem para as crianças, baseados nos modelos de escola na floresta, em que procuram promover este contacto das crianças com a natureza, e outras abordagens educativas desde muito cedo. E outro exemplo que eu posso dar, neste caso, que corrobora que se calhar as alterações climáticas, estas preocupações ambientais ainda não estão assim tanto na ordem do dia, salvaguardando naturalmente um conjunto significativo de movimentos ativistas jovens que existem em Portugal e que eu acho que temos que louvar também o esforço que têm feito de trazer este assunto para a ordem do dia, mas dizia eu que num dos estudos que realizamos, no âmbito do meu projeto de doutoramento, que nós fizemos foi um estudo da vida diária, que implica, através de uma aplicação instalada no telemóvel dos participantes, colocar um conjunto de questões sobre as atividades que estão a realizar, os pensamentos que estão a ter ao longo do dia, isto durante uma semana. E, portanto, este estudo foi realizado em 2022. Enfim, nunca podemos ter aqui uma amostra muito grande, embora os resultados sejam significativos, porque cada pessoa responde a 8 questionários por dia, 6, 8 questionários por dia. Portanto, no final de uma semana, nós temos aqui um conjunto grande de dados. E o que nós concluímos foi que, dos 110 participantes que nós tínhamos este estudo, 9 mencionaram as alterações climáticas, sobretudo nos seus pensamentos. Portanto, nós avaliávamos as atividades e os pensamentos, e as alterações climáticas surgiam muito. Vi um documentário sobre as alterações climáticas e fiquei a pensar nos desafios que vamos enfrentar, ou estou a preparar um trabalho escolar, ou estou envolvido num grupo ativista, ou percebo-me de que as estações do ano estão cada vez mais indefinidas, ou que temos tido muitos períodos de seca. Portanto, não é, se calhar, ainda absolutamente prevalente no nosso país esta sensibilidade das pessoas, até porque, como referi há pouco, temos esta questão da distância psicológica, que em períodos em que existem incêndios, e este verão voltou a repetir-se, por exemplo, se calhar ficamos um bocadinho mais sensibilizados, mas em geral não é, se calhar, algo que esteja na ordem do dia para todos os cidadãos e para todos os jovens. Portanto,
É evidente que seria muito importante, quer em termos de currículos escolares ou de atividades extracurriculares, conseguirmos promover esta maior conexão com a natureza que, enfim, acaba por ter benefícios comprovados, não só para estes comportamentos mais positivos de proteção do ambiente, mas também para o bem-estar do próprio indivíduo. Então, doutora, o que é que nos sugere para podermos ajudar estes jovens? Uhum, O que é que podemos fazer para ajudar? uhum. Pronto, uma coisa que é importante nós referirmos é que os estudos, embora, enfim, nos últimos anos tenham aumentado significativamente os estudos realizados especificamente sobre a ecoansiedade, mas ainda são algo inconclusivos, até porque há outras emoções associadas à ecoansiedade que precisamos definir melhor. Entretanto, foram criadas também algumas escalas de medida que nos permitem, enfim, no contexto de avaliação clínica, até se for necessário perceber o grau de ansiedade dos jovens, ou no contexto de uma investigação. E, portanto, como é uma investigação ainda em curso, não há ainda intervenções muito estabelecidas e validadas cientificamente. No entanto, o que nós sabemos se sugere é, em primeiro lugar, criar literacia na população, portanto, promover o conhecimento daquilo que é com ansiedade e validar este tipo de sentimentos para que os jovens também encontrem, junto à sua rede de apoio, pais, educadores, este suporte emocional e esta validação daquilo que estão a sentir, que não é algo descabido, são sentimentos reais e até de certa forma adaptativos. Portanto, uma primeira questão que nós devemos ter em conta é sensibilizar a população em geral e, sobretudo, os profissionais de saúde, sejam psicólogos, sejam outros profissionais enfim, que possam contactar com estes jovens, inclusivamente professores, para o que é com a ansiedade e para, portanto, a validade, no fundo, desta forma de expressão emocional. Uma segunda estratégia é sugerir aos jovens que se possam envolver em grupos de suporte. E, portanto, aqui falamos, se houver uma rede familiar ou uma rede de amigos, de pares que seja receptiva, possam falar abertamente, expressar abertamente os seus sentimentos junto a estes grupos, mas, eventualmente, poderem também participar num coletivo com ação climática ou numa associação que tenha ação ambiental, porque irão encontrar suporte em pares, em pessoas que pensam da mesma forma e que têm as mesmas preocupações. Falámos muitas vezes também de promover aqui formas de expressão emocional, que podem ser, por exemplo, através da expressão artística. Existem algumas intervenções que têm sido realizadas nesse sentido, através da escrita, da pintura, de outras atividades artísticas, as pessoas poderem também expressar aquilo que sentem. E, pronto, por último, esta questão de desenvolvimento em ação climática, porque a partir do momento em que as pessoas sentem que estão a fazer algo no sentido da proteção ambiental, isso vai aumentar o seu sentido de utilidade e também algum sentido de controle relativamente à situação que estão a vivenciar. Portanto, daria estas recomendações. A leitura também do Teenager Climate Guide, que é um manual gratuito que a Ecopsi disponibiliza na sua página. Se, enfim, o jovem ou a família perceberem que estes sintomas da eco-ansiedade estão a interferir significativamente com a sua vida diária, o que pode acontecer, podem ter perturbações do sono, menor desempenho académico, por exemplo, são sinais de alarme. Nesse sentido, recomendamos, portanto, a procura de um psicólogo, ressalvando que não se pretende aqui patologizar a situação, mas apenas proporcionar um espaço seguro também e especializado, e nós cada vez mais, enquanto Ecopsi, também estamos aqui a tentar sensibilizar e capacitar colegas no sentido de acolherem estas temáticas também nas suas clínicas. Pois, isso é importante, porque se levamos um jovem com essas emoções, mas o profissional não está nem preparado para ouvir falar de semelhante, nunca encaminhará o paciente para onde quer que seja, não é? Nunca Sim, sim, sem dúvida. Portanto, a sensibilização eu diria que é o primeiro passo e estas conversas como a que estamos a ter hoje contribuem também muito, muito para isso, no sentido de efetivamente alargarmos cada vez mais o grupo de pessoas que estão sensíveis a esta questão e que podem acolher os jovens nas suas inquietações. E há ECOPSI, é assim o nome, não é?
Sim, sim. Faz intervenções em escolas? Não, ainda não. Nós somos um grupo relativamente recente e que funciona Ah, também em regime de voluntariado. De qualquer das formas, na nossa página nós temos uma lista também e contactando-nos por e-mail podemos também indicar alguns colegas psicólogos que estão particularmente sensibilizados e que já têm informação nesta área e, portanto, poderão uhum, dar resposta a estas situações. Somos convidados e voluntariamos-nos também regularmente para realizar ações de sensibilização em escolas, associações, portanto, parceiros que nos pedem também essa colaboração. boa. Uhum, E, enfim, estamos também a tentar disseminar o nosso guia, porque é um instrumento de consulta individual ou de utilização no contexto educativo, eventualmente. É um manual que foi escrito de jovens ativistas, portanto, nós criamos um grupo de jovens ativistas na altura entre os 12 e os 17 anos, e, portanto, foi com eles que nós co-criamos este manual. Portanto, a escrita vem muito das sensibilidades deles, das experiências deles, e as recomendações também, embora tenham sido naturalmente validadas pela nossa claro, equipa profissional, mas achamos que é um instrumento que pode também ser muito útil para os jovens que quiserem, por sua iniciativa, procurar mais informação. muito bem. Fica aqui a dica. A página da Ecopsy e há lá um manual de procedimento para estes casos que pode ser obtido gratuitamente, portanto, pode ser descarregado, é isso? Não. Sim, sim, exatamente, exatamente, sim. Ok. Ora bom, sente que isto é algo que vai começar a sentir-se de forma mais, mais extensa, mais. Eu sei que estamos aqui em Portugal, estamos num projeto ainda muito recente, mas pelo que tem, pelos parceiros dos Estados Unidos, onde terá começado este estudo, sente que isto é algo que vai tomar proporções maiores. Cada vez mais os jovens vão ter problemas e de alguma forma também vão querer participar de forma mais ativa nesta falta de respeito pela natureza. É aquilo que é o que eu chamo. Sim, efetivamente, e nós falamos aqui de jovens porque são um dos setores da população que são mais afetados do ponto de vista da saúde mental pelas alterações climáticas, mas há outros grupos, pessoas mais vulneráveis em termos socioeconómicos, pessoas que já tenham vulnerabilidades psicológicas prévias, inclusivamente pessoas que dependam mais do ambiente enquanto meio de subsistência. Estamos aqui a falar, por exemplo, de agricultores, que são muito suscetíveis também às variações do clima. Todas estas pessoas irão sentir, portanto, se considerarmos as projeções do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que prevêem uma agravação dos impactos das alterações climáticas se não forem tomadas as medidas recomendadas, naturalmente que iremos sentir mais estes impactos. E aqui, se calhar, também é importante explicar que quando falamos de impactos de saúde mental, portanto, isto vai para além da eco-ansiedade, e se calhar é importante detalhar um bocadinho mais isto. Nós podemos Força. falar de impactos diretos, portanto, quando uma pessoa é exposta diretamente, vamos supor, uma cheia, que pode obrigar até a uma deslocação de casa, um incêndio, algum fenómeno efetivamente extremo, pode haver aqui fenómenos de stress pós-traumático, de depressão, de ansiedade associadas à vivência deste fenómeno. Pode haver consequências indiretas, porque este fenómeno forçou, por exemplo, a uma migração, a uma alteração das condições de vida, o fecho de uma escola, e, portanto, não só as condições socioeconómicas, o acesso à educação, cuidados de saúde podem ficar comprometidos, e, portanto, há aqui este impacto indireto, portanto, através desta questão mais sistémica dos vários sistemas em que o indivíduo está inserido, e depois falamos também de impactos indiretos quando não houve uma exposição a um fenómeno, mas a pessoa ouviu nos órgãos de comunicação social cada vez mais, ou aprendeu na escola que esta é uma problemática bastante premente. E, portanto, isto para dizer que o espectro de efeitos das alterações climáticas do ponto de vista da saúde mental é alargado, não só no tipo de efeitos que se podem fazer sentir, mas também nas populações que podem atingir. Portanto, aqui falamos dos jovens em particular e falamos dos jovens porquê? Porque primeiro estão num período desenvolvimental em que estão ainda a passar por um processo de desenvolvimento
físico, emocional, criação de identidade, que não só são afetados pelas consequências atuais, mas também vão ser as pessoas que vão viver mais tempo sob o efeito das alterações climáticas, e são também eles que terão poder de decisão no futuro, portanto, também é muito importante aqui trabalhar e capacitar os jovens neste sentido. Portanto, sim, obviamente que há uma tendência para esta questão se agravar, mas acho que também é importante transmitirmos aqui uma mensagem de otimismo, e quando falamos com jovens, isto é extremamente importante. Há coisas que podem ser feitas, há pessoas que já estão a trabalhar nesta área e, portanto, não queremos todo criar aqui uma desesperança ou ter um discurso demasiado catastrofista. É importante a esperança também é imobilizadora. E, portanto, o importante é, enfim, as pessoas começarem a agir, mesmo que seja de forma limitada, no caso dos jovens, portanto, passando a palavra para a família e amigos e dando um bocadinho o exemplo também naquilo que é a sua própria ação climática dentro do seu raio de ação. Não é tudo negro. Podemos ficar descansados. Ainda há luz ao fundo do túnel. Doutora Teresa, eu agradeço, ter vindo aqui conversar connosco, ah, falar sobre este tema que ainda não é muito divulgado, ainda não é muito conhecido. É com ansiedade e quero-nos deixar assim alguma mensagem de esperança, de algo muito verde, muito, 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 muito. Sim, talvez resumindo um pouco aquilo que falamos, focar-nos efetivamente neste aspecto positivo da eco-ansiedade, que traduz também uma certa empatia e uma preocupação da comunidade e dos jovens em particular com as questões ambientais. Traduz também aqui o enorme potencial que vem do envolvimento cívico dos jovens e, portanto, nós vemos isso nos coletivos ativistas, na quantidade de associações juvenis e ambientais que existem também no nosso país, e no facto também de haver cada vez mais profissionais sensibilizados, quer da área da psicologia em específico, outras áreas da saúde. Vejo também que já existem organismos cada vez mais especializados e dedicados ao estudo das alterações climáticas. E, portanto, acho que é importante, acima de tudo, que as pessoas se sintam confortáveis para veicular de forma aberta as suas emoções e que se sintam também impelidas a agir, por muito limitada que possa ser a sua ação, mas esta mobilização, esta transmissão de conhecimento, esta multiplicação acaba por ter um efeito muito positivo e mobilizador também dos decisores políticos, que em última instância têm também aqui uma palavra muito importante na mitigação das alterações climáticas. Muito bom. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um gosto, foi um prazer estar consigo. E, e até sempre. E nós aqui no Inquietações, até à próxima semana, voltamos cá com outro tema, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigada. Obrigada.